Becoming, a minha história de Michelle Obama. Prefácio. Março de 2017. Quando era pequena, tinha aspirações simples. Queria ter um cão. Queria uma casa onde houvesse uma escada, 2 andares para uma só família. Sabe-se lá porquê? Queria uma carrinha de 4 portas em vez do Buick de 2 portas que era a menina dos olhos do meu pai. Costumava dizer a toda a gente que quando crescesse seria pediatra. Porquê? Porque adorava estar rodeada de crianças pequenas e depressa percebi que era uma resposta que agradava aos adultos. Oh, medicina, que bela escolha! Naquela época eu usava o cabelo apanhado dos dois lados, mandava no meu irmão mais velho e conseguia sempre e em qualquer circunstância ter a nota máxima na escola. Era ambiciosa, embora não soubesse exatamente como me propunha atingir. Hoje em dia, considero que se trata de uma das perguntas mais inúteis que um adulto pode fazer a uma criança. O que queres ser quando fores grande? Como se crescer fosse finito. Como se a dada altura nos tornássemos algo e isso fosse o fim da conversa. Até agora já fui advogada. Já fui vice-presidente de um hospital e diretora de uma organização sem fins lucrativos que ajuda jovens a construírem carreiras que fazem a diferença. Já fui uma estudante negra de classe operária numa universidade chique com uma comunidade estudantil maioritariamente branca. Já fui a única mulher, a única afro-americana em toda a espécie de sítios. Já fui a noiva, a ansiosa mãe de primeira viagem, a filha de coração despedaçado perante a dor da perda. E até recentemente fui a primeira-dama dos Estados Unidos da América. Título que não é oficialmente um cargo, mas que ainda assim me proporcionou uma plataforma como nenhuma outra que alguma vez pudesse ter imaginado. Apresentou-me desafios e tornou-me mais humilde, levantou-me aos píncaros e fez-me sentir minúscula, por vezes tudo isto ao mesmo tempo. Estou apenas a começar a processar o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Do momento, em 2006, em que o meu marido começou a falar sobre candidatar-se à presidência, à fria manhã nesse inverno, em que entrei numa limusine com a Melanie Trump para a acompanhar até a cerimónia de tomada de posse do marido. Tem sido uma viagem e tanto. Quando se é a primeira-dama, a América revela-se-nos nos seus extremos. Já que aparecia a ações de agremiações de fundos em casas particulares que mais parecem museus de arte, casas onde as banheiras são feitas de pedras preciosas. Já visitei famílias que perderam tudo devido ao furacão Katrina e encontrei-as em lágrimas e gratas simplesmente por terem um frigorífico e um fogão que funcionam. Já me deparei com pessoas que considerei fúteis e hipócritas e com outros, professores, cônjuges de oficiais das Forças Armadas e tantas mais, cujo caráter é tão forte e profundo que é impressionante. E já conheci crianças, muitas mesmo, por todo o mundo, que me fizeram rir a bandeiras despregadas e me encheram de esperança e que, abençoadamente, conseguem esquecer-se do meu título mal começamos a remexer a terra de um jardim. Desde que relutantemente entrei na vida pública, já fui levada à categoria de mulher mais poderosa do mundo e deitada abaixo como uma mulher negra em fúria. Já me apeteceu perguntar aos meus detratores que parte nesta expressão é a mais importante para eles. Será em fúria, ou negra, ou mulher? Já pousei com um sorriso para as câmaras fotográficas ao lado de indivíduos que proferem insultos terríveis contra o meu marido na televisão pública, mas depois querem ficar com uma recordação emoldurada para pôr em cima da lareira. Já ouvi falar em páginas pantanosas na internet que põem em causa tudo sobre mim, até se serei uma mulher ou um homem. Um congressista ainda em funções troçou do meu traseiro. Já fiquei magoada. Já me senti furiosa. Mas na maioria das vezes o que tentei fazer foi encarar tudo isto com humor. Ainda há muitas coisas que desconheço sobre a América, sobre a vida, sobre o que o futuro poderá trazer. Mas conheço-me a mim. O meu pai, Fraser, ensinou-me a trabalhar arduamente, a rir muito e a honrar a minha palavra. A minha mãe, Marian, encorajou-me a pensar pela própria cabeça e a usar a minha voz. Juntos, no nosso pequeno apartamento no Southside, em Chicago, ajudaram-me a reconhecer o valor da nossa história, da minha história, da história do nosso país num sentido mais lato. Mesmo quando não é bonita ou perfeita, mesmo quando é mais real do que gostaríamos que fosse. A nossa história é o que temos, o que teremos sempre. É algo que devemos assumir como nosso. Durante 8 anos vivi na Casa Branca, um lugar que tem escadas até se perder a conta. Além de elevadores, uma pista de bowling e uma florista própria. Dormia numa cama com lençóis feitos em Itália. As nossas refeições eram confeccionadas por uma equipa composta por chefes de renome mundial e servidas por profissionais mais bem treinados do que os funcionários de qualquer restaurante ou hotel de 5 estrelas.
à nossa porta, fazendo o possível para não perturbar a nossa vida familiar, tínhamos agentes dos serviços secretos com os seus auriculares e armas de fogo e expressões faciais propositadamente neutras. Acabámos por nos habituar, mais ou menos, a tudo isso. À estranha grandiosidade da nossa nova casa e também à constante e silenciosa presença de outras pessoas. A Casa Branca é o lugar onde as nossas duas filhas jogaram à bola nos corredores e treparam às árvores no Rebelo do Sul. É o lugar onde o Barack passou as noites em claro a trabalhar, analisando relatórios e revendo as primeiras versões de discursos na sala do tratado e onde o Sonny, um dos nossos cães, ocasionalmente defecou em cima da carpete. Podia ir à varanda de Truman e observar os turistas a pousarem para a fotografia munidos dos seus bastões de selfies e espreitarem pelo gradeamento, tentando adivinhar o que se passava no interior. Houve dias em que me senti sufocada por as nossas janelas terem de permanecer fechadas por motivos de segurança, por não poder apanhar um pouco de ar puro sem que isso gerasse confusão. Houve outras alturas que me senti maravilhada pelas magnólias em flor lá fora, pela azáfama diária da convenção propriamente dita, pela magnificência de uma recepção militar. Houve dias, semanas e meses em que odiei o mundo da política. E houve momentos em que a beleza deste país e do seu povo me comoveu a ponto de ficar sem palavras. Depois acabou. Ainda que saibamos o que vai acontecer, ainda que as derradeiras semanas sejam preenchidas por despedidas emotivas, o dia em si não deixa de ser algo turvo. Uma mão pousa na Bíblia e repete-se um juramento. O mobiliário de um presidente é levado, enquanto o do outro é transportado para o interior. Os armários são esvaziados e voltam a ficar cheios numa questão de horas. Num abrir e fechar de olhos, há novas cabeças a repousar sobre novas almofadas. Novas personalidades, novos sonhos. Quando tudo termina, quando transportamos pela última vez a porta da casa mais famosa do mundo, em muitos aspectos damos por nós a precisar de nos redescobrirmos. Por isso, permitam-me que este seja o meu ponto de partida, um pequeno episódio que se deu há relativamente pouco tempo. Eu estava em casa, na moradia toda em tijolo, para a qual a minha família se mudou recentemente. Esta nova residência fica a uns 3 quilómetros da anterior, num bairro sossegado. Ainda nos estávamos a instalar. Na sala, a nossa mobília encontra-se disposta conforme estava na Casa Branca. Temos pequenas lembranças espalhadas pela casa que não nos deixam esquecer do que o que vivemos foi real. Fotografias do momento em família em Cape David, retratos feitos à mão que me foram oferecidos por estudantes nativo-americanos, um livro autografado por Nelson Mandela. O que tornava aquele momento estranho era não estar mais ninguém presente. O Barack estava em viagem. A Sasha tinha saído com os amigos. A Malia tinha estado a viver e a trabalhar em Nova York, na reta final do seu ano sabático antes de entrar na faculdade. Era só eu, os nossos 2 cães e uma casa vazia e silenciosa como já há 8 anos. Eu não sabia o que isso era. E tinha fome. Saí do quarto e desci as escadas com os cães no meu encalço. Chegada à cozinha, abri o frigorífico. Encontrei o pão, servi-me 2 fatias e pô-las na torradeira. Abri um armário e tirei um prato. Sei que soa estranho dizer isto, mas tirar um prato e um armário da cozinha sem antes alguém insistir em fazê-lo por mim e estar ali sozinha a ver o pão a torrar é o mais perto que já estive de um regresso à minha antiga vida. Ou talvez seja a minha nova vida a começar a fazer-se anunciar. Acabei por não me ficar pelas torradas. Preparei uma tosta de queijo, passando as minhas fatias de pão para o micro-ondas para derreter o cheddar, bem gordo e pegajoso, que pus entre elas. Peguei no prato e levei-o para o quintal. Não tinha de avisar ninguém que ia. Limitei-me a ir. Estava descalça, calções. O frio do inverno finalmente acalmara. Nas floreiras ao longo da parede das traseiras, o açafrão tinha mesmo acabado de começar a brotar. O ar cheirava à primavera. Sentei-me nos degraus do nosso alpendre, sentindo as lajes sob os meus pés ainda quentes do sol daquele dia. Um cão desatou a ladrar algures à distância e os meus cães puseram-se à escuta, parecendo momentamente confusos. Ocorreu-me que se tratava de um som insólito para eles, tendo em conta que na Casa Branca não tínhamos vizinhos, muito menos cães de vizinhos. Para eles tudo aquilo era uma novidade. Os cães partiram para ir explorar o perímetro e comi a minha tosta no escuro, sentindo-me sozinha no melhor dos sentidos. Nos meus pensamentos não estava o grupo de seguranças armados a menos de 90 metros no posto de comando que foram instalado na nossa garagem, ou o fato de que continuo a não poder andar pelas ruas sem um destacamento de segurança. Não estava a pensar no novo presidente, nem sequer no antigo, para ser sincera. Estava a pensar em como, dali a uns minutos, voltaria para dentro de casa, lavaria o prato no lava-louças e subiria até ao quarto para me deitar, abrindo talvez uma janela para poder sentir o ar da primavera. O quão maravilhoso isso seria!
Estava também a pensar que a tranquilidade me proporcionava uma verdadeira primeira oportunidade de refletir. Enquanto primeira-dama, acontecia terminar uma semana atarefada e precisar que me relembrasse de como a mesma começara. Mas o tempo começara a parecer diferente. As minhas filhas, que chegaram à Casa Branca com as suas bonecas Polly Pockets, um cobertor chamado Blanky e um tigre de peluche de nome Tiger, são hoje adolescentes, jovens com os seus planos e com vozes próprias. O meu marido está ele próprio a adaptar-se à vida pós-Casa Branca, a recuperar o fogo. Eis-me aqui, neste lugar novo, a querer dizer tantas coisas.